Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Podeis assentar? Glória a Deus, abra sua Bíblia comigo, o pessoal que está em casa também, né? Nós temos um irmão lá, esqueci a cidade agora, Jaboticabal, né? Ceará. Ele me falou, ele me mandou uma mensagem esse dia, estou acompanhando, hein? Tem outro rapaz de Fortaleza, acompanhando aí a gente, o Alexandre, lá da cidade de Worcester, Estados Unidos. Todo domingo ele acompanha. Ele não acompanha no horário, porque o fuso horário é diferente, mas ele acompanha. Então você pensa que nós estamos alcançando várias pessoas, tem pessoas olhando, observando e vendo a adoração. A adoração é sincera. Amém? Daniel, capítulo 3. Vamos falar hoje sobre intimidade. A intimidade dita as regras. Daniel 3, 15. Apenas a parte B. Eu vou narrar a história. É por isso que eu vou ler apenas um versículo pequeno. Diz assim: E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Daniel 3, versículo 15. A parte B do versículo. Coloca aí, vamos ler todos juntos. E quem é o Deus? Só que o Deus tem que estar em minúsculo, viu? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite a Tua palavra está colocada. Vem nessa hora, meu Deus, e ministra uma palavra ao nosso coração. Nós queremos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença. Não queremos sair daqui iguais da forma que entramos. Eu quero renovação. Renovação de vida, renovação da mente, renovação do coração, renovação das minhas atitudes, através desta palavra. A palavra que é Tua, Senhor, não é minha. A palavra é Tua, meu Pai. Amém. Todo pregador, ele é um arauto, uma atalaia. Vocês sabem o que é uma atalaia? Vocês têm noção do que é uma atalaia? Atalaia é aquele guarda de vigia na torre. Antigamente tinha muito disso. Quando se fortificava uma cidade, então era edificado os muros. E a cada 100 metros eles faziam uma guarita mais alta do que o muro e colocava ali uma atalaia. Se o atalaia observasse que o inimigo vinha, então avisava o povo, avisava o exército, e o exército se preparava para enfrentar o inimigo. Então nós somos o arauto do Senhor, somos atalaias de Deus. Temos que avisar as pessoas que Jesus está voltando e o negócio é mais sério do que você pensa. O mundo espiritual, para quem não sabe, ele é mais real do que o natural. Vou repetir. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural. Sabe por quê, irmão? Porque o mundo espiritual, ele é amplo, ele é grande. E o natural é aquilo que eu consigo ver. Aonde os meus olhos chegarem é o que eu consigo ver. E o mundo espiritual, ele é bem maior. Por isso, eu digo a vocês, preste atenção nessa mensagem. Não haja distração entre vocês. A intimidade dita as regras. Preste atenção. Sadraque, Mesaque e Abidnego, dito aí em Daniel capítulo 3.
o rei já tinha honrado eles. E é bom ser honrado, é ou não é? É bom ser honrado, é ou não é? E eles estavam em uma missão. E estão entrando na cidade sem saber de nada. Eles não sabiam que o rei Nabucodonosor tinha feito uma estátua para todo aquele que ouvisse o som de pífaro, flauta, qualquer instrumento sonoro, tinha que se curvar perante aquela estátua. Eles não sabiam. E foram entrando na cidade e de repente as buzinas começam a tocar. E os 3 homens, do jeito que entrou foi. E todo mundo se curvando perante aquela imagem, os 3 homens eretos, diante de Deus. E um amigo, um colega disse: você não vai curvar não? Você não vai se curvar? Se curva, porque o rei disse, ó, é o decreto, está dito, que aquele que não se curvar perante a imagem dele, ele vai ser lançado numa fornalha de fogo. Vocês não querem morrer, então se curve. E eles ficaram eretos. Então chama o rei chama os 3 e fala: e aí, meu, como é que é aí esse negócio que eu estou ouvindo falar, que vocês não curvou perante a imagem que eu edifiquei ali, sobre a minha pessoa, que está a imagem ali, que negócio é esse? E eles falaram: ô rei, não tem dessa não, irmão. Aqui não muda a fase não, aqui é uma só, e o papo é reto, e eu não vou me curvar perante imagem nenhuma, e o papo é esse aí. Espera aí, vou mandar tocar a buzina. Buzinaram, e eles permaneceram inabaláveis. Só me curvo perante o meu Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Isso causou um pane na mente humana. Causou um pânico na mente do rei. O rei se enfureceu de uma forma que mandou, irmão, aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ele pega os melhores soldados, mais fortes, parrudos, homens de guerra, lança esses 3 na fornalha de fogo agora. E a palavra de Deus diz que ele, ao lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego, as pessoas que lançaram eles morreram pelo calor da fornalha. E o rei se alegrou. Mas num instante, irmão, aquele instante que você, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. O rei olha para dentro da fornalha e fica admirado. Admira-se com aquela visão que o rei teve. E o rei manda perguntar: não foram 3 homens que lançamos lá? E o seu súdito diz: foi sim, foi Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não pode. Não caiu mais alguém não, só os 3. Porque eu vejo 4 homens dentro da fornalha. E o semblante do 4º homem parece o filho dos deuses. Os 3 de mãos dadas dentro da fornalha, sem lhe causar dano nenhum. Os 3 é tirado da fornalha. E o rei louva, engrandece o nome do Senhor. E diz que naquele momento em diante, um Deus tão poderoso quanto o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, irmão. Porque a intimidade dita as regras. O que é isso, pastor? A minha intimidade dita as regras no mundo natural. O que é isso, pastor? Irmão, é isso que eu estou falando para vocês. A minha intimidade com o papai vai ditar as regras no mundo natural. Porque eu oro aqui, é atendido no mundo espiritual e arremessado para a terra em forma de bênçãos sobrenaturais sobre a nossa vida. Então que negócio é esse? De intimidade. Eu tenho intimidade com a minha esposa. Com ela eu tenho intimidade, mas intimidade com Deus, o que é isso? A intimidade com Deus é algo extraordinário, irmão. Hoje aqui na oração ali, teve um momento que eu começava a chorar ali, sozinho ali atrás. Pensando no pecado da igreja, não somente dessa,
Porque essa é uma igreja falha, irmão. É uma igreja que temos falhas. E muitas falhas. Igual uma história que diz que o rapaz estava chateado com a igreja e foi conversar com um pastor. Pastor, um padre. Padre, eu quero sair dessa igreja. E o padre falou com ele: por que você quer sair dessa igreja? Porque meu irmão conversa comigo. Eu entro na igreja, saio, ninguém fala comigo. Na hora de levantar as mãos, eu fico de mão baixa para ninguém me ver. E o padre ali, observando a conversa daquele rapaz, falou bem para ele, falou: olha, pode sair da igreja, irmão. Você tem toda a razão, mas eu vou te dar um conselho. Não entre em nenhuma igreja certa que você acha, porque o dia que você entrar, você vai estragá-la. Então essa igreja que tem falhas. Nós não somos perfeitos. Aliás, nós somos imperfeitos. Todo ser humano é imperfeito. Mas quando adquirimos uma intimidade com Deus, a intimidade com o Pai, as coisas parecem que acontecem. Não acontece do nada, porque nós sabemos que aconteceu, porque Deus fez. Mas parece que acontece de uma maneira mais fácil, mais leve. Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham sido lançados naquela fornalha. Mas a confiança dele num Deus que resolve o problema, que resolve a situação, era maior do que o decreto do rei. Então a intimidade dita as regras. E eu falo para você, você está passando uma fase difícil na vida? Você está passando algo impossível, que você olha assim, olha, não tem jeito, entregue na mão do Senhor essa noite. E comece a ter um momento de intimidade com Ele. Como é que começa a intimidade com Deus? Orando, lendo a palavra, conversando com Ele, falando com Deus. E Ele vai ditando as regras dali para frente. Então 3 pontos bastante interessantes dentro dessa palavra de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Primeiro ponto, existe um decreto, e agora? Existia o decreto, eles não sabiam, mas e agora? O decreto real não podia ser revogado, ele tinha que ser lei. Bateu o martelo, assinou, o rei pega o anel, carimba, é lei. Se não fizer, é morte. Então existia um decreto, e agora? O decreto não representa nada na vida de quem tem intimidade, irmão. Porque o inimigo diz, você vai ficar desempregado. Se você tiver intimidade com Deus, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor. Quem tem intimidade com Ele, irmão, tem esse caráter. Abacuque 3,17. Lugares sobrenaturais. A intimidade de lugares lá em Atos. Sobrenatural, e até hoje procura os ossos dele lá, não sei porquê. Elias foi levado com Deus. Diz lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 em diante. O cenário era contrário, irmão. Mas existia uma saída. Enoque também foi arrebatado porque ele andava com Deus, irmão. O cara era tão íntimo do Senhor. Claro, não, você...
As frases de é a certeza das nossas conquistas, irmão. Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele não. O que esse decreto diz aí? Ah, o decreto diz que você tem que se curvar perante uma estátua. Opa, me curvar perante uma estátua? Mas não faço isso não. Mas não vai fazer não, você vai morrer. Não interessa, mas não faço. É uma caneta que você pega no serviço, não pegue. Não é sua. É um pouco de alguma coisa que você pega, não pega não. Mantenha o padrão. Mantenha a intimidade. Mantenha o contato com Deus. Porque talvez Ele pegue você e arrebata para o céu, dizendo, você é o cara. Então eles mantiveram a sua fé em meio às circunstâncias que o cercavam. Eles não titubearam na fé. O que eu tenho que fazer, Senhor? Não se curva. Mas a pressão aqui está forte. A pressão é de um lado, é de outro. O amigo falando, a esposa talvez questionando, mas eles não cedem. Eles mantêm um padrão firme. Eles mantêm um padrão altaneiramente. Eles são eretos no seu posicionamento. O cenário era contrário, irmão. Provavelmente um amigo dele chega para ele, rapaz, vem cá, vamos ter um aqui, ó. Você se curva agora. Vai. Para eles e dissesse, dizia que todos deveriam se curvar perante aquela imagem. Dita as regras, irmãos. A regra era o seguinte: todo mundo que cai dentro de uma fornalha ardente se queima, sim ou não? Ué. Caiu dentro da fornalha, o que vai acontecer, Jairo? Se queimar. Mas a intimidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego ditou as regras. Porque quando nós somos lançados em uma fornalha, irmão, mediante uma acusação, quando estamos corretos, o quarto homem entra conosco lá e nos dá vitória. O quarto homem diz, olha, acabou, vou mudar o decreto, acabou, você estão te culpando de alguma coisa, mas você vai ser liberado. Porque a minha fé vai ditar as regras a partir de hoje. A verdade precede a honra, irmão. Com Deus.
na fornalha, mas a honra, a glória, o louvor, a adoração, a santidade, a exaltação tem que ser dele. A ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Aí o rei muda o aspecto, irmão, porque a intimidade com Deus muda as regras. Um rei que disse: curve perante a minha imagem, mudou a regra. Agora não. Agora José teve um sonho. Quem tem sonho de crescer aqui, irmão? Sonho de aumentar o comércio, sonho de passar no concurso público, sonho de ter uma família abençoada, sonho de alcançar lugares mais altos. Isso não é pegue. Eu gostei do Marcos Vito, né? Filho da Beth. Tinha um sonho de jogar em um time de futebol. Um sonho de jogar em time de futebol, irmã. E um time grande. E aonde ele está hoje? Está jogando no Cruzeiro, irmão. Daqui da igreja. Ele não desistiu do sonho. Vai alcançar lugares altos em nome de Jesus. Porque essa é a oração dessa igreja por ele. Ele está no sub-17, né, Tonho? Sub-20. Sub-20. Vai alcançar lugares altos. Porque ele não deixou de sonhar. O John passou recentemente em um concurso público. Passou, irmão. Não deixou de sonhar. Sonhe. Não pare de sonhar. E José, mesmo na cisterna, ele conseguiu olhar para cima, irmão. E foi vendido como escravo. Foi colocado na casa de Potifar. Ali Deus honrou ele, administrando os bens do seu patrão. A esposa olha ele, um cara bonito, se deseja, ele não se curva perante aquela, devia ser bonita também, a esposa de Potifar. José preso, na cadeia, ele organiza a cadeia, ao ponto do principal chefe da cadeia lá, coloca ele como principal na cadeia, e de repente cai lá, irmão. E o sonho de José começa a ter um sentido. Que sonho foi esse, irmão? O sonho de um homem. Cai lá o padeiro e o copeiro. Deus honra o copeiro, o padeiro é enforcado. Mas José diz uma frase para ele dizendo: ó, lembra de mim, viu? Quando você chegar lá, você lembra aqui que tem um rapaz aqui na cadeia, preso injustamente. Sou eu. Lembra de mim. E José foi esquecido por 2 anos, irmão. Mas chegou o dia da realização dos projetos de Deus na vida dele. Ele interpreta o sonho de Faraó.
E Faraó sente firmeza naquilo e coloca José como principal abaixo dele no reinado do Egito, irmão. Que coisa. Por quê, irmão? Intimidade com Deus. Deus muda decretos. Deus dita as regras quando temos intimidade com Ele. Sadraque, Mesaque e Abidnego entregam toda a honra a Deus. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele foi exaltado através de quem tem intimidade. Então nessa noite, busque intimidade com Deus. Busque intimidade. Deus lhe dará. Vamos colocar de pé? Intimidade com Deus. A intimidade ditará as regras. Feche os olhos. Deixa o Espírito Santo agir agora. Perdoa o teu povo. Perdoa o teu povo. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Perdoa os pastores desta igreja. Perdoa eles. Me perdoa também. Eu me coloco nessa oração, me perdoa. Mas Deus, não retire o teu espírito daqui, Senhor. Como Davi orava. Salmo 51. Prazer estar. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá.